exemplo, o texto que eu vou ler está em Atos 16, de 16 a 34. É um pouco longo, mas eu faço questão de ler para você ver que é uma parábola, é uma história. Ela tem um princípio, ela tem um meio e ela tem um fim. Ela tem um princípio onde aparentemente está tudo bem. Aí surge um conflito e por fim esse conflito é resolvido. Amém? Isso é para a gente, querido. Não tem conflito na nossa vida que Deus não possa resolver. Amém? Amém? E aqui nós temos lá na igreja primitiva, o Paulo, Silas, os primeiros, aqueles que pregaram a palavra de Deus. Atos 16, versículo 16 a 34. Quero que você preste atenção, faça questão de ler tudo, que para você ver como é que a coisa é. Começa tudo bem, aí surge um conflito que gera uma porção de coisa e por final o conflito é resolvido. Atos 16. Aqui a igreja primitiva, querido, o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, eram aqueles que estavam ministrando a palavra de Deus. Aí no versículo 16 diz assim: aconteceu que, está falando Paulo, Silas e mais alguns outros, que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. É verdade o que ela estava dizendo, querido? É? Você já ouviu que até dizem: o diabo também crê. É verdade o que elas estavam falando. Era um espírito adivinhador, mas o espírito adivinhador estava falando que o que eles estavam falando era verdade. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ela, na mesma hora, o espírito saiu. E ele, na mesma hora, o espírito, na mesma hora, saiu dela. Quando os donos da jovem, que era adivinhadora, viram que se havia desfeito a esperança do lucro, adivinhar dá lucro, minha gente, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, os magistrados. Presta atenção o que aconteceu: rasgando-lhe as roupas, olha o conflito se estabelecendo, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluia. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho do terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas da prisão abertas, puxou a espada e ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e
toda a sua casa. Amém. E pregar a palavra de Deus ao carcereiro, a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora, de noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Glória a Deus. Você viu aí, querido, a estrutura? Viu, Hélito? Vocês que estão estudando as parábolas, Sim. procurar essa estrutura. No princípio estava tudo bem, pregando a palavra, aí aconteceu um conflito, o conflito gerou açoite, gerou prisão. No final, as coisas foram acontecendo e no final acabou bem, não apenas para Paulo e Silas, mas para todos que estavam envolvidos nessa situação. Aleluia. Amém? Amém. Só para isso ficar bem claro para a gente. Queridos, no Dia das Mães, domingo sem ser passado outro, eu estava aqui e nós falávamos, você se lembra disso? Nós falávamos que os pais são para os filhos as margens de um rio. Sim. Pai e mãe, eles estão na vida dos filhos para botar limites. Estão na vida dos filhos para botar fronteiras. Para botar na vida dos filhos é até aqui você pode, daqui para lá não. Por quê, queridos? As margens de um rio são elas que dão força para o rio fluir, para o rio correr, para o rio fazer as curvas, para o rio avançar e superar. A gente está falando de forma metafórica, querido. Um pai e uma mãe é quem dá força a um filho a ir para frente. É quem dá força a um filho para ele superar as adversidades que certamente vão aparecer na vida. Mas um filho que tem um pai e uma mãe, ele tem força para fluir, ele tem força para avançar. Quando as margens do rio não fazem isso que elas têm que fazer, porque as margens, elas contêm os rios nos seus leitos. Quando as margens caem por terra, desaparecem, deslizam, desistem, o rio, o que ele faz? Ele alaga. Ele alaga, ele inunda, ele invade, ele vai para onde ele quer. Por quê? Porque perdeu as suas margens. E aí um rio, quando não tem margem, o rio faz um alagamento, faz uma inundação. E é isso que a gente viu aí, está vendo na televisão, que trazem tanta destruição, como está acontecendo lá no rio Guaíba e todos os seus afluentes. Porque as águas vêm todas desaguar no Guaíba, que vão desaguar no mar. Todo o rio corre para o mar. A vontade de Deus é que todo filho avance. Amém. Alcance independência financeira. Amém. Alcance a independência emocional. Amém. Construa a sua família. Amém. Tenha a sua casa. Amém. Amém? Amém. E quem é que faz isso, minha gente? Pai e mãe. Pai e mãe aqui. Empurra. Amém? Estão me olhando de cara feia? Agora, coisa interessante, estou falando disso porque é uma coisa que a gente está vivendo, queridos. E agora, aí eu fiquei sabendo de uma outra coisa, não, isso eu tenho que anotar, que algo interessante também acontece agora, porque agora, após essas cheias, após essas inundações, você já viu que as águas dos rios estão baixando, as águas dos rios estão descendo, e os geólogos e todos aqueles que estudam, eles estão observando para ver por que, querido, à medida que as águas vão descendo,
os rios mudam o seu percurso. Os rios mudam o seu curso. Os rios mudam o seu circuito. Ele inunda, mas quando ele esvazia, ele não volta para o mesmo leito que ele estava. Ele às vezes cria um outro leito, ele cria um outro percurso, ele vai por outro. E aqueles que entendem, que estão esperando ver como é que vai ficar a geografia do estado quando as águas descerem, porque tem casas que não vão poder mais estar onde estavam, porque a casa hoje está no meio do leito do rio. A minha casa está lá no meio do leito do rio. Então, aqueles que entendem que geografia, geologia, eles estão estudando para ver como é que agora os rios vão parar, como é que os rios vão se portar, porque os rios tomam um novo rumo, tomam uma nova direção, eles se assentam em outros lugares. Olha que coisa interessante, minha gente. A vida da gente também tem cheia. A vida da gente também tem inundação. A vida da gente também tem situações em que nós perdemos totalmente o controle. O que eu posso fazer com uma inundação? O que eu posso fazer com um terremoto? O que eu posso fazer com uma situação que está fora do meu controle? E a Bíblia, querido, está cheia de exemplos para nós, inclusive nós vamos ler isso aqui agora, né? De histórias, né? De coisas que nós passamos e que mudaram o rumo da nossa vida. Talvez você se lembre de uma situação que foi assim. A tua vida ia num rumo, aconteceu algo, tua vida mudou de rumo. Se você não tem na tua vida, eu tenho uma meia dúzia na minha. Duvido que você não tenha na tua vida uma situação que mudou o teu rumo. Não foi uma escolha que você fez? Sofrer um acidente na Rio Petrópolis é uma escolha que eu faço? Responda, minha gente. Não! Mas aquela acidente na Rio Petrópolis, querido, mudou a história da minha vida. A minha vida ainda estava num rumo, ela passou a ir por outro rumo. Não presta atenção, queridos, que isso acontece na história da vida da gente. A vida da gente também tem cheia, também tem inundação, a vida da gente também tem desarrumação, desorganização, desequilíbrio. Às vezes tem até terremoto. Algo que desequilibra, tira tudo do lugar. Mas se Deus permite essas coisas, nós somos filhos de Deus, querido. Amém. Deus permite, porque às vezes vai ser isso que vai mudar o rumo daquela pessoa, da vida daquela pessoa. Eu conversava com alguém, disse: lá na minha família morreu uma tia e agora está todo mundo correndo para o médico. Eu digo: meu irmão, às vezes precisa morrer alguém para as pessoas se cuidarem. Estou falando besteira aqui, minha gente? Essa é uma área que eu vivi muito de perto. Precisa acontecer algo trágico para mudar. Amém? Amém. E no caso aqui, queridos, não foi uma cheia que aconteceu, foi um terremoto. Ninguém tem controle sobre o terremoto. Mas depois desse terremoto, ele mudou o rumo, não só da vida de Paulo, da vida de Silas, do carcereiro, da família do carcereiro, das pessoas da casa dele, dos pretores, dos oficiais, até das pessoas que estavam lá na casa de Lídia, para onde Paulo e Silas depois foram. Então veja só, querido, foi uma situação, um terremoto, uma situação que aconteceu, que provocou uma série de desequilíbrios, desorganização, mas por fim deu um novo rumo à vida de todas essas pessoas. Amém.
Amém, querido? Aleluia. Talvez você hoje também, querido, esteja no meio de uma situação que você não tem controle. Eu não tenho controle sobre essa situação que eu estou vivendo agora. Talvez você também esteja no meio de um terremoto. Talvez você também esteja num momento de cheia. Tua casa encheu, você teve que ir para a casa de alguém. Ou qualquer coisa parecida. Presta atenção, querido. Essa pode ser a hora que Deus está mudando o rumo da tua vida. Amém. Amém, querido? Amém. Eu me lembro de várias situações na minha vida e tenho certeza que se você olhar para a sua vida, você vai se lembrar de situações que não foram boas, não foram agradáveis, mas por fim mudaram o rumo da sua vida para algo melhor. Amém? Amém. Amém? Então, se você hoje está vivendo um momento de desequilíbrio, de desorganização, instabilidade, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Não é? Alguém dizia assim, por que tem tanta gente adoecendo? Os profissionais de saúde estão na televisão falando. Não é o Rio Grande do Sul que está adoecido, queridos. É o Brasil. O Brasil assistindo tudo isso. Não tem como não mexer com o coração das pessoas, com a alma das pessoas, com o emocional das pessoas. Então, todo mundo está muito abalado com tudo isso que a gente está vendo. O que é que está acontecendo? É porque está todo mundo muito adoecido. Então, queridos, presta atenção aqui nessa situação. Eu volto a dizer, talvez você esteja vivendo um momento de desequilíbrio, de desorganização, né? Talvez essa seja a hora que Deus está mudando o rumo da tua vida. Quem sabe Deus não está te levando para um novo caminho. Você tem coragem de profetizar, meu irmão? Eu acho que Deus está te levando para um outro caminho. Amém? Então presta atenção, querido. O terremoto aqui, o terremoto que aconteceu, é uma figura de tudo aquilo que acontece inesperado na vida da gente. Toda hora acontece uma coisa inesperada. É um telefone que toca. Ora, fulano foi para o CTI. Então o terremoto aqui, querido, é uma figura de tudo aquilo que desestrutura a nossa vida, desestrutura a nossa família, desestrutura todo o nosso entorno, não é? Que acontece inesperadamente e traz confusão. Uma coisa, né? Não sei se você ouviu, mas várias vezes nós ouvimos na televisão os repórteres falando do Rio Grande do Sul, dizendo, gente, isso aqui parece que foi um terremoto. Isso aqui parece que foi uma guerra. Pelo estado que as coisas ficaram, querido. Custa-nos acreditar que foi água que fez aquilo. Que foi o rio que passou. Vocês estão calados. Quem quer que eu vá embora para casa, diga amém. Veja só, querido, todos os repórteres. Não parece que foi água, não parece que foi chuva. Parece que foi guerra. Parece que foi um terremoto, tudo saiu do lugar. Não é? E preste atenção, querido. Todo esse caos estabelecido, já estamos falando, né? Todo esse caos estabelecido lá no Rio Grande do Sul, estou falando de lá, querido, para trazer para a nossa vida. Todo esse caos estabelecido no Rio Grande do Sul, ele vai provocar mudanças. Ele vai provocar novas saídas. Ele vai provocar novas soluções. Os homens vão ter que sentar e pensar como é que a gente vai fazer. Porque a água não vai embora. O rio está ali. E isso pode, já aconteceu uma vez, aconteceu uma segunda vez, tem chance de acontecer mais uma vez.
Então, esse caos estabelecido, querido, vai provocar mudança. E eu posso lhe dizer, querido, o Rio Grande do Sul vai sobreviver. Amém. Eles vão superar tudo isso. Eles vão recomeçar. Eles vão estabelecer cidades em outros lugares, vão mudar as coisas. Eu ficava pensando, né? Eu sou medroso. Quem aqui é medroso? Eu sou medroso com água. Não me põe dentro de um barco. Quero nada saber de barco. Ah, vamos pescar. Vai você. Eu não gosto de nada que tem água. Por quê? Porque eu passei por inundação. Eu já tive um pai que foi tirado do mar se afogando. Eu já tive um irmão que foi tirado do mar se afogando. Então, mar eu gosto muito, vou lá, molho os pés e volto. Amém? Então, presta atenção, querido. Aqui, essas cidades, elas vão se estabelecer. Né? Mas é como eu dizia, querido, só para lembrar você, tá vendo? Abraão e Isaac estavam vivendo a vida deles, felizes, contentes. Aí Deus chamou Abraão: vai para o monte, leva teu filho, que eu quero te provar. Olha só que o querido, o inesperado chega de um momento para o outro. No caso aqui, lá no Rio Grande do Sul, queridos, antes de acontecer essa tempestade, estava tudo bem. Todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo. De repente, veio uma chuva que não acabava mais, não é? No caso aqui, queridos, voltando para o texto bíblico, é que a gente quer colocar o texto dentro do contexto que a gente vive hoje, né? Paulo e Silas, queridos, estavam fazendo a obra de Deus. Amém. Estavam evangelizando. Eles libertaram a jovem possessa de um espírito de adivinhação. Só que isso que eles fizeram, libertar aquela jovem daquele espírito de adivinhação, criou um conflito. Porque tinha gente que lucrava com isso. Sabe a cartomante? Será que eu posso falar de cartomante? Sabe aquela pessoa que bota cartas e no final tu dá lá 300 e nem reclama? Para dizer se o marido vai voltar ou se ele vai embora com a outra. Entenda, queridos, essa moça que tinha um espírito de adivinhação dava lucro. Dava lucro. E aqueles que perderam o lucro se revoltaram com Paulo e Silas. Não é? Se revoltaram com ele. E aí criou-se um conflito. E por causa disso eles foram açoitados, eles foram presos, eles foram colocados no cárcere interior. O cárcere interior, querido, é aquela prisão que é no subsolo do subsolo do subsolo. É um buraco mesmo, né? Eles foram colocados no cárcere interior e ainda tiveram os pés amarrados no tronco. Presta atenção como se repete na Bíblia as coisas, querido. Quem é que também estava amarrado? Amarrado no holocausto, queridos. Se lembra? Que quem amarrou foi o pai? Isaac. Amém? Gente, vamos ler a Bíblia, gente. Vamos gastar tempo com a Bíblia. Deixa a novela para lá. E essas novelas que tem aí, bíblica, de bíblica não tem nada. Elas criam mais confusão na tua vida. Outro dia o irmão veio questionar: não, pastor, na novela da Record não foi assim que aconteceu. Eu disse: meu irmão, tu quer discutir a novela da Record com a Bíblia? Então preste atenção, querido, olha aqui a repetição. Não é? Eles foram açoitados, presos, colocados no cárcere, amarrados no tronco, né? Mesma coisa que aconteceu com Isaac, que também foi amarrado no holocausto. Quantas vezes nós, nas nossas situações de vida, também nos vemos amarrados, queridos. Também nos vemos aprisionados. Fazemos coisas que agradam a Deus, mas que não agradam a pessoas.
E porque o que a gente faz agrada a Deus, mas não agrada as pessoas, essas pessoas te açoitam, essas pessoas te criticam, essas pessoas te atacam. Tem pessoas, se pudesse, amarrava você num tronco. Estou brincando, querido, para a coisa descer leve. Amém, queridos? Então isso que a gente vê aqui, que aconteceu com Paulo e Silas, a gente também passa. A gente também vive. E essa é a hora, queridos, que quem é que é colocado à prova? A nossa fé. A nossa perseverança. A nossa fé é colocada à prova. Isso que a gente vê acontecer lá com eles, também acontece conosco de maneiras diferentes. E é interessante você prestar atenção. Então veja só que estava tudo em paz, um conflito aconteceu, o conflito gerou reverberações, prisão, açoite, cárcere interior, amarrado no tronco. E diz a palavra, queridos, que Paulo e Silas, presos, a princípio ficaram em silêncio, calados. Como a gente, queridos. Tem hora que as pessoas nos dão notícias, falam coisas, você para assim e diz assim: eu nem sei o que dizer. Você fica calado. Eu nem sei o que dizer diante disso que você está me contando, que você está me falando. Paulo e Silas, queridos, como nós, tem horas, querido, que não dá para falar nada. Tem horas que é melhor ficar de boca calada para não falar besteira. Paulo e Silas, a princípio, eles não fizeram nada, ficaram em silêncio. Mas por volta da meia-noite, quem aqui, queridos, gosta de orar meia-noite? Por volta da meia-noite, naquele tempo, havia o costume de à meia-noite se orar. Então Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles não tinham relógio, não tinham celular, mas calcularam que eles estavam por volta da meia-noite. Diz a palavra que eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. A orar e cantar louvores a Deus. Presta atenção que a Bíblia faz questão de dizer que os demais companheiros de prisão escutavam. Quer dizer que eram várias pessoas que ficaram ouvindo eles orando e louvando. Trazendo isso para nós, que a palavra é para nós. Nós que também, de vez em quando, ficamos amarrados, ficamos açoitados, somos aprisionados. Às vezes, tem pessoas que querem amarrar os nossos pés num tronco, lutam contra nós, nos atacam. Nós que também passamos por essas coisas, o que será que as pessoas que estão no nosso entorno, as pessoas que estão ao redor de nós, estão ouvindo da nossa boca? Deixa eu falar isso outra vez. Você está numa prova, você está numa luta, você está numa falta, você está num conflito, você está num desafio. O que será que as pessoas que estão ao teu redor, teus filhos, tua família, teus colegas de trabalho, será que as pessoas ao teu redor estão ouvindo sair da tua boca? Será que as pessoas estão ouvindo orações? Estão ouvindo louvores, ações de graças, gratidão? Ou será que as pessoas estão ouvindo reclamação, murmuração, queixa, blasfêmia, maldito isso, maldito aquilo? O que será que as pessoas ao nosso redor,
Meu irmão, quando tu abre a boca, tem uma plateia te assistindo. Especialmente você que é conhecido, que é evangélico, que é crente, que anda com Bíblia debaixo do braço, que vai à igreja. Você, quando abre a boca, todo mundo olha para ver o que é que tu vai falar. E se bobear, ó, mete um açoite em você. Ah, tu não é crente? Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Amém, querido? Então, o que será que as pessoas estão ouvindo? Né? E aí, já para finalizar, Provérbios 18, 21, uma palavra que a gente falou por aqui também, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem tem língua aqui, mostra a língua para mim. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, você come do fruto do que a tua boca fala. Se você fala de vida, se você fala de milagre, se você fala de saída, se você fala de vitória, é isso que você vai experimentar. Aleluia. Agora, se só reclama, só xinga, só blasfema, só fala de derrota, de fracasso, de tragédia, é isso que você vai provar. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza a língua que tem, come do fruto dessa língua. Se é vida, é vida. Se é morte, é morte. Simples a palavra, né, queridos? Então, querido, nós com as nossas palavras, aqui já está se introduzindo, querido, a solução do conflito, a solução do problema, não é? Com as suas palavras, você pode, meu irmão, né? Lá na sua casa, na sua família, naqueles relacionamentos mais difíceis, no conflito que você está vivendo, com as suas palavras, você pode melhorar tudo. Mas com as tuas palavras, você pode piorar tudo. Com as tuas palavras, você viu que as palavras deles, veio o terremoto abriu as portas. As palavras às vezes abrem portas, querido. Amém. E as palavras às vezes fecham portas. Eu dizia para alguém, ó, fulano fechou uma porta. Problema dele. Palavras, querido, abrem portas. Palavras fecham portas. Vocês estão aí? Amém. É todo mundo embora para casa? Lembra Abraão, querido, para Isaac? Eu estou finalizando. Abraão para Isaac. Meu pai, já está aqui a brasa, já está aqui, já estou aqui amarrado, está tudo pronto. Cadê o carneiro? O que foi que Abraão falou? O Senhor proverá. Eu uso isso muito no meu redor. Quando vem alguém e diz, eu não sei o que falar, diga, o Senhor proverá. Eu nem sei o que eu vou falar, diga, o Senhor proverá. Eu não sei como vou resolver isso. Fala, o Senhor proverá. Amém. Queridos, as palavras, elas têm poder. Elas provocam. E foram as palavras de Paulo e Silas que de alguma forma, querido, provocaram esse terremoto que aconteceu, que sacudiu os alicerces, abriram todas as portas, soltaram-se todas as cadeias. Então veja só, querido, nós com as nossas palavras abrimos portas e nós com as nossas palavras fechamos portas. E daqui para frente, querido, depois desse terremoto, muita coisa mudou. Não foi na vida de Paulo e Silas. Deus é coletivo, minha gente. Foi dos companheiros de prisão, que também estavam lá. O carcereiro, que ia se suicidar, porque ele não ia dar conta dos presos que iam fugir.
e os romanos iam matá-lo. Então o carcereiro já estava pronto a se suicidar. Na família do carcereiro, depois dos pretores, se você ver mais na frente, os oficiais de justiça. Isso aqui teve repercussão até na casa de Lídia, que foi para onde Paulo e Silas foram depois. E ele chegou lá contando o que é que Deus tinha fazendo. Então, queridos, trazendo isso para a nossa vida e para encerrar, tem coisas que para virem a existência, para virem a solução do conflito, para vir uma mudança, às vezes tem que acontecer alguma coisa significativa, um terremoto, uma enchente, um caos. A gente gosta de dizer que os caos precedem as grandes mudanças. Só que isso, queridos, exige de nós que vivemos o caos, que vivemos o terremoto, que vivemos a inundação, exige de nós fé, perseverança, paciência. Amém, querido? Então você que hoje vive uma situação que está meio caótica, você está aí, essa situação vai mudar, meu irmão. Amém. A solução vai acontecer. Amém. Mas eu queria que você prestasse atenção, porque isso é um trabalho de casa para você. Essa situação que para você está caótica, está difícil, não aguento mais, não suporto mais, é muito difícil viver o que eu estou vivendo, é muito difícil enfrentar o que eu estou enfrentando. Essa situação vai começar a mudar a partir das palavras da tua boca. Amém. Amém, querido? A gente quer que venha um anjo lá do céu e resolva tudo para a gente. A partir das palavras da tua boca. E nisso, queridos, preste atenção no que os gaúchos estão falando. Ouça o que eles estão falando. Vamos recomeçar. Vamos sobreviver. Vamos viver tudo outra vez. Olha só, eles lá no meio, veja lá aquelas senhoras branquinhas no meio de lama, um lodaçal, e elas puxando, mas nós vamos sobreviver, mas nós vamos começar tudo outra vez. Não, vou parar. Alguém mandou um vídeo para mim de uma fábrica de sapato, em que o dono chamou todos os funcionários, vão embora trabalhar, todo mundo, num dia eles lavaram a fábrica. E alguém mandou um vídeo para mim, no final com um hino evangélico, e eles aplaudindo eles mesmos. Porque num dia limparam tudo, eles estavam num lugar que a coisa foi embora. E aí eles podiam entrar e refazer. Então, queridos, ouça o que eles estão falando. Não, nós vamos recomeçar. Não, nós vamos recuperar. E, queridos, é isso que vai acontecer. Qualquer dia você vai olhar para a televisão, para o jornal, e vai ver que o Rio Grande do Sul mudou, se recuperou, refez tudo. Amém, querido? Estou usando um exemplo da vida, querido, para trazer para a gente. As coisas mudam quando as palavras da nossa boca mudam. Amém. Talvez você esteja sendo açoitado, quem sabe amarrar o teu pé num tronco. Talvez você esteja sendo criticado, todo mundo está falando mal de você, porque você está fazendo as coisas que agradam a Deus, mas nem sempre fazer as coisas que agradam a Deus, agradam os outros. Principalmente na tua casa. Não, eu vou para o culto. Que culto? Não, eu vou para o culto. Não, você tem que ficar aqui. Não, eu vou para o culto. Você vai para o culto, mas ó, o pau come você. Antes, durante e depois. Então, querido, nós que estamos vivendo, cuidado com as nossas palavras. O Senhor proverá. Em todas essas coisas,
somos mais que vencedores. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e não serei. Presta atenção, querido, a mudança de situações na nossa vida vão começar com as palavras da nossa boca. Você não precisa falar para os outros. Primeiro fala para você. Amém? Chega no espelho, olha para essa cara bonita que você tem. Olha no espelho, olha para essa cara bonita que você tem e diz: você vai superar isso. Amém. Você vai vencer. Glória a Deus. Você vai ganhar dinheiro. Amém. Você vai ter saúde. Você vai ter a tua casa. Amém, querido. Primeiro a gente tem que ter coragem, querido, de falar para a gente. Se eu não tenho coragem de falar para mim, como é que eu vou ter coragem de falar para os outros? Amém, minha gente? Amém. Então, queridos, que nós possamos aplicar essa parábola na história da nossa vida. Eu tenho certeza que aqui entre nós tem gente hoje vivendo situações que têm provocado uma desestrutura total na tua vida. Estava tudo bem, estava tudo correndo bem, de repente, do nada, um conflito apareceu, você foi açoitado, estão metendo vara em você, metendo pau em você. Tem gente que, se pudesse, pegava e te amarrava num tronco, não amarrava até o pé não, te amarrava todinho e ainda jogava fogo. Diga aí, minha irmã, está amarrado. Está amarrado. É. Querido, as coisas mudaram quando Paulo e Silas começaram a orar e louvar a Deus. Aleluia. Aquilo que a gente fala, querido, provoca mudanças ao nosso redor. E as coisas mudam, e o conflito é resolvido, e a solução acontece, e a saída aparece. Amém? Então, que a gente aprenda, dando honra aos gaúchos, aprenda com eles, filhos. Você não vê ninguém reclamar, murmurar, aparece um ou outro lá, mas a grande maioria: não, vamos sobreviver, não, vou começar tudo outra vez, não, perdi tudo, mas agora eu vou comprar tudo outra vez, não, já passei por 3 dessa, eu vou vencer isso outra vez. Quer sair daqui? Sair daqui coisa nenhuma, eu amo essa terra. Amém, querido? Amém. Né? A gente vê o valor que eles dão à terra, a coisa de estar ali. Então, queridos, que a gente pegue esse contexto que está acontecendo e a gente traga para a nossa vida. Volto só a lembrar você, às vezes, quando isso acaba, Deus dá uma nova direção para a tua vida. Amém. Eu fiquei muito... Eu digo: não, peraí, eu tenho que escrever isso. Não, nós temos que esperar os leitos dos rios se assentarem para saber o que é que vão fazer. Você já ouviu um conselho parecido? Cara, deixa a poeira baixar. Já ouviu isso, querido? Deixa a poeira baixar. Não, eu vou lá. Vai lá, coisa nenhuma. Deixa as coisas se acalmarem. Depois a gente vê o que vai fazer. Amém, querido? Amém. Então eu faço questão de orar por você. Amém. Nessa manhã. Queria convidar você a se colocar de pé. Às vezes, querido, as coisas pioram, mas depois elas melhoram. Amém. Amém? Amém. O difícil, querido, é viver esse meio aí. Eu, quando sofri um acidente, fiquei 45 dias em cima de uma cama, acabou minha vida, destruiu minha vida. Pronto a assumir trabalho, ia ser professor de universidade,
Que coisa, que honra! Perdi tudo. É difícil viver aqueles dias. Mas depois eu vi que Deus queria levar a minha vida por um outro leito, por um outro caminho, por um outro circuito. Deus, às vezes, Ele permite que coisas aconteçam para fazer um novo curso na nossa vida, um novo percurso, levar a nossa vida por lugares que a gente nem imaginava. Amém? Então abaixa a sua cabeça, querido. Eu tinha feito uma pergunta lá atrás para você, qual era a maior prova que você estava vivendo. E eu volto a perguntar a você, porque perguntando a gente pensa. Qual é a situação que você vive hoje? Falando português bem claro, está caótica, está tudo desequilibrado, está tudo fora do lugar, está tudo desestruturado. Porque se não bastasse, você ainda vê circunstâncias que te amarram, que te aprisionam. Você se vê diante de situações que às vezes você não sabe nem o que dizer. Mas num momento de fé, você começa a cantar ao Senhor. Você começa a louvar a Deus. Começa a bendizer a Deus. Em vez de murmuração, adoração. Em vez de reclamação, gratidão. Em vez de blasfêmia, afirmações de fé. O Senhor é a minha fortaleza. Com o meu Deus eu salto muralhas. Então, Pai querido, eu oro pela vida de cada um. Cada um de nós aqui, Pai, em algum momento temos vivido coisas bem parecidas. Momentos em que a nossa vida se desestrutura, momentos em que, em vez de nós encontrarmos ajuda, a gente encontra açoite, a gente encontra tronco onde amarram o nosso pé, a gente encontra o contrário do que a gente esperava. Então, meu Pai, fortalece o meu irmão, porque se ele está passando por um momento semelhante a esse, é porque o Senhor está provando a fé dele. O Senhor está provando a perseverança dele, porque o Senhor quer dar mais para ela. O Senhor quer dar mais para ele. O Senhor quer dar mais para a família dele. O Senhor quer dar mais para todos aqueles que estão ao redor dele. Então, Pai, nós te agradecemos pelo exemplo de Paulo e Silas, que suportaram tudo o que eles suportaram. E a bênção não foi só para eles. A bênção alcançou até pessoas que estavam lá na casa de Lídia. Lá longe, Pai. Às vezes a bênção que o Senhor derrama sobre nós, Pai, não nos abençoa apenas a nós, mas a pessoas que também estão ligadas a nós, mas que estão distantes. Então, meu Pai, sustenta. Perseverar na fé, Pai, no momento de caos, não é uma coisa fácil. Perseverar na fé, Pai, num momento de cheia, de inundação, de terremoto, não é fácil. E aí nós damos graças, Pai, pela igreja, porque a igreja, nós temos os irmãos, na igreja nós temos a nossa família de fé, na igreja a gente sustenta uns aos outros, a gente fortalece uns aos outros. Então, muito obrigado por essa palavra, Pai, porque é a palavra que alguns de nós precisávamos ouvir, Pai, para prosseguir e avançar para tudo que o Senhor ainda tem. Tem coisas lá no futuro que já estão aguardando por nós.
mas nós precisamos perseverar na fé. Nós precisamos de nos cercar de pessoas que falam a mesma linguagem que nós. Nos cercar de pessoas que têm fé, de pessoas que têm esperança, pessoas que têm bom ânimo, e nos afastarmos, Pai, daqueles que blasfemam, murmuram, reclamam, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Eu quero bem utilizar a minha língua, Pai, para ver todas as provisões que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família e para todos que estão ao meu redor. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, Pai. Abençoa cada um aqui, que ele volte para casa meditando na Tua palavra. Não apenas meditando, colocando em prática essa palavra. Se eu não sei o que falar, eu vou ficar calado. Mas só vou abrir a boca quando eu puder dizer: graças a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Pai querido, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.